Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre cilindros. Vem comigo que eu fiz um resumão top para vocês. No nosso dia a dia a gente tem copos de água que podem ser cilíndricos, a gente tem tonéis, recipientes ali para colocar gases, tem reservatórios, tem diversos exemplos de cilindros no nosso dia a dia. Qual que é o primeiro ponto a ser notado sobre os cilindros? Que ele é um sólido de revolução. Professor, mas o que é isso? O que é um sólido de revolução? Se você fixar um eixo como esse aqui e girar ele aliado a um objeto, nesse caso um objeto aqui retangular, se você girar esses camaradas aqui 360 graus, o que vai acontecer? Eles vão formar essa figura ao lado, que é o nosso cilindro. Então aliou ali uma reta, um eixo fixo a um objeto retangular, se você girar 360, fazer uma revolução, você vai formar um cilindro. Falando agora de planificação. O que é planificar um sólido geométrico? Se você pega aqui o cilindro e abre ele, literalmente abre ele todinho, ou seja, você pega aqui a base, a outra base e essa parte aqui que eu vou chamar de lateral do cilindro. Então, quando você planifica um cilindro reto, você divide ele em três partes, duas circunferências iguais e um retângulo. Se você entrar nesse link aqui que eu vou disponibilizar aqui no material, você vai conseguir ver na prática como isso funciona. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, note que se você for arrastando aqui devagarzinho a bolinha, ele vai sendo planificado aqui, bem legal essa animação, e você consegue notar o quê? Que nesse retângulo rosa aí, que a gente tem base e altura, né? A gente percebe aqui no finalzinho que o próprio comprimento dessa circunferência vira o quê? Vira um dos lados desse retângulo. Ó. Certo? Isso vai ser muito importante daqui a pouco quando eu for mostrar uma outra coisa para vocês. A gente também tem nos cilindros aqui os elementos dele. A gente vai ter uma altura. Qualquer reta que você traçar de uma base a outra, qualquer linha reta de uma base a outra, você vai estar tendo a altura do seu cilindro. E a gente vai ter também o raio da base. Se a base é uma circunferência, ela tem um raio, certo? E isso vai ser importante para a gente utilizar as fórmulas do cilindro. Quando a gente olha o cilindro planificado, as circunferências aqui vão ter o raio, né, que são iguais. A altura, né, do cilindro vai ser justamente essa parte aqui lateral do retângulo. E a parte da base do retângulo, que é tudo isso daqui, nada mais é do que, como eu mostrei para vocês no videozinho do GeoGebra, o comprimento da circunferência, né? Então, quando ele vai abrindo, vai planificando, esse comprimento aqui dessa circunferência, ele forma esse pedaço aqui do retângulo. Por isso que a gente chama ele de 2πr. Por quê? Porque é o comprimento de uma circunferência. Como você calcula o comprimento de uma circunferência? Como você calcula o comprimento de uma pizza ali, da borda da pizza? Então, comprimento de uma circunferência, 2 vezes π vezes r. Falando agora de área total do nosso cilindro. É simplesmente você calcular a área de todos os pedaços que compõem o cilindro. Nesse caso, circunferência e retângulo. Só que quando você for calcular aqui a área total, você vai dividir ela em como? Olha, a área total vai ser quem? A área do retângulo. Só que quem é a minha área do retângulo? A área do retângulo não vai ser a parte lateral do meu cilindro? Ou seja, eu vou calcular a área lateral. Mas o quê? Mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Pensa comigo. Se a base do cilindro é uma circunferência, e tanto faz a parte de cima ou a parte de baixo, as duas são chamadas de base, eu vou ter que calcular 2 vezes a mesma coisa. Ou seja, eu vou calcular 2 vezes a área da base. Então, se eu quero saber a área total do cilindro, eu vou pegar a parte lateral, que é um retângulo, e vou somar com o quê? Com 2 vezes a área da base, a de baixo e a de cima. Então, como é que ficaria a minha área total do cilindro? A minha área lateral. Se a minha área lateral é a área do retângulo, qual que vai ser a área do retângulo? Base vezes altura, né? Só que a minha base aqui nesse caso é o quê? 2πr. Então vai ser 2πr. Se é base vezes altura e eu já coloquei a base, falta só a altura. Então esse 2πrh nada mais é do que a minha área lateral. Só que eu ainda tenho que somar com o quê? Com as minhas duas áreas da base. E quanto que é a minha área da base? π vezes r ao quadrado. E de onde vem esse πr ao quadrado? Da área da circunferência. Se a minha base é uma circunferência, eu vou calcular ela com a área da circunferência. Quem que vai ser a minha área total, então? Vai ser 2πrh, que é justamente o quê? A minha área lateral, mais 2 vezes o quê? πr ao quadrado, que é o quê? A minha área da base. Então, quando eu somo isso daqui, ó, área lateral mais 2 vezes a área da base, eu tenho a área total. Pulando aqui agora para o volume, a gente simplesmente vai fazer o quê? Área da base vezes altura. Se a base é uma circunferência, a área da base vai ser a área da circunferência, que é quanto? π vezes r ao quadrado vezes
H. Mas por que que é área da base vezes a altura? Olha para essa pizza aqui do lado. Vamos fazer o seguinte, a gente vai desprezar a altura dela, como se ela fosse uma chapa reta, fosse apenas uma circunferência, e a gente vai duplicar ela várias vezes. Depois de ter duplicado ela algumas vezes, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar organizar elas uma em cima da outra, para ver se vocês conseguem compreender a ideia que eu quero passar. Então, se eu organizo aqui, olha, várias pizzas uma em cima da outra, o que que eu estou fazendo? Eu estou colocando várias áreas da base uma em cima da outra, certo? Se vocês perceberem, ó, qual que é a figura que isso daqui está formando? Um cilindro, né? Então é por isso que a gente calcula o volume do cilindro por área da base vezes a altura. Por quê? Porque vão ser várias áreas da base, uma em cima da outra. Quantas vezes? O tamanho da altura. Então é por isso que a gente chama o volume do cilindro de área da base vezes a altura. A gente vai empilhar ali várias vezes a área da base, certo? Passando agora para um outro tipo de cilindro, que é o cilindro equilátero. O que que a gente pode chamar de cilindro equilátero? Aquele que a sua altura é igual ao seu diâmetro. Como assim, professor? Não entendi. Olha aqui para a figura. Se esse cara aqui, esse H, for igual a esse diâmetro aqui da base, ou seja, 2 vezes o raio, né? Porque a gente já sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. A gente vai ter um cilindro equilátero. Por quê? Porque aqui vai formar o quê? Um quadrado. Olha que legal. Então, quando a gente tem a altura igual a diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, a gente tem um quadrado e a gente chama isso aqui de cilindro equilátero. Olha aqui do lado como é que fica. 2R, que é igual ao diâmetro, que vai ser igual ao quê? A altura. Por quê? Porque isso é um quadrado, 4 lados iguais, então um cilindro equilátero de todos os lados iguais. Outro ponto importante é a seção meridiana. Imagina aqui esse queijo, você pega essa faca e parte ele no meio, exatamente no meio, né? Você vai formar esses dois pedaços aqui, e aí o que que vai ser a seção meridiana? Vou tentar fazer retinho, né? Vai ser essa parte aqui do cilindro. Geralmente você vai encontrar questões que pedem o perímetro disso. E aí às vezes você vai formar figuras. Podem ser retângulos e às vezes quadrados, né? Quando o cilindro for equilátero e você parte ali, faz a seção meridiana, parte ali no meio, vai dar justamente um quadrado. Bom, vamos fazer agora uns exercícios para colocar em prática o que a gente acabou de aprender. Primeira questão. O raio da base de um cilindro mede 3 centímetros e a altura 9 centímetros. Então, esse raio é 3 centímetros e essa altura aqui, 9 centímetros. Como que a gente faz para calcular a área total? A área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Se a parte lateral do cilindro é um retângulo, então a área lateral vai ser a área do retângulo, que é o quê? Base vezes altura. Minha base é 2πr, minha altura h, mais 2 vezes a área da base. Se a base é uma circunferência, πr ao quadrado, que é a área da circunferência. Ele pediu para eu substituir o π por 3, né? Considere π igual a 3. Então, aqui vai ser 2 vezes 3 vezes o R, que também é 3, vezes o H, que é 9. Mais 2 vezes o π, que é 3, mais o R ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Aqui a gente vai ter, então, área total igual 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 9, 162. Mais 2 vezes 3, 6. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 6, 54, né? Então, a minha área total vai ser 162 mais 54. Isso aqui vai dar quanto? 162 mais 54 vai dar 216 centímetros quadrados. Então, a minha área total, 216 centímetros quadrados. Letra B vai ser o quê? Volume. Agora ele quer o volume. Como é que a gente calcula o volume lá? Lembrando o exemplo da pizza. A área da base vezes a altura. Se a área da base vai ser a área da circunferência, que a gente já calculou aqui, né? A gente vai fazer de novo. π vezes r ao quadrado. E a altura aqui. Então, para eu calcular o volume do cilindro, πr ao quadrado h. Se o π é para ser 3, o r também é 3 e o h é 9, como é que vai ficar isso aqui? 3 vezes 3 ao quadrado é 9. Então fica 9 vezes 9, que é 81, vezes 3, que é 243 centímetros cúbicos. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu respondo depois. Segunda questãozinha. O raio de um cilindro circular reto mede 3 centímetros. Então, aqui no lugar do nosso raio, 3 centímetros. E a altura também. Então, a altura também é 3 centímetros. Determine a área lateral desse cilindro. Bom, a gente já sabe que a área lateral de um cilindro nada mais é do que um retângulo. Então, eu vou calcular aqui a área lateral, que vai ser o quê? A área do retângulo. Base vezes
altura. Só que o que é minha base aqui mesmo? Todo esse pedaço aqui. E a minha altura, nesse caso, próprio H. A minha base, então, 2 vezes π vezes r vezes a altura. Minha área lateral, então, 2 vezes o π, que ele pediu para considerar 3, vezes o raio, que é 3, vezes a altura, que também é 3. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54 centímetros quadrados. Essa seria a área desse retângulozinho aqui, ou seja, da parte lateral, da área lateral do meu cilindro. E se você assistiu até aqui, calma, ainda não sai do vídeo. Eu vou organizar aqui bonitinho para você dar aquele print top que você vai salvar e vai querer colocar num quadro na frente do seu quarto. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo disponibilizado esse material, então se você quiser entrar nele, você pode baixar, pode mexer do seu jeito, colocar suas anotações. E se chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, divulga para os amigos ali que estão na escola, divulga para o coleguinha que está com dificuldade. E tamo junto até o próximo vídeo. Beijo!